paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos aqueles que nos ouvem neste momento. Aqui é o irmão Everton. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Falar a respeito do Espírito Santo de Deus, aonde a palavra do Senhor nos fala algo se referindo ao Consolador, o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 16 e o 17, está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Maravilha de Deus, meus irmãos, palavra maravilhosa, através da Escritura Sagrada, para nós meditarmos neste momento, através desta palavra, para a tua vida. Meus irmãos, nós observamos pela palavra de Deus, onde o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Ele é a semelhança do Pai, do Filho, ele é Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar, irmãos, que desde o princípio o Espírito Santo, ele estava na criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 2 a seguir, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós observamos na palavra do Senhor que desde o princípio o Espírito Santo de Deus, ele já trabalhava, sendo como a palavra diz, se movia sobre a face das águas. Então nós observamos, irmãos, desde o princípio, a presença do Espírito Santo de Deus, trabalhando e agindo em meio a este mundo. Nós observamos, irmãos, no livro também de Gênesis, no capítulo 41, onde fala a respeito de José. José, um jovem sonhador, onde a palavra de Deus diz que ele interpreta o sonho de Faraó, aonde viria uma grande fome sobre o povo naquela época. E diz a palavra de Deus que José, interpretando o sonho de Faraó, o próprio Faraó, ele fala com as suas palavras, no versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Veja só, Faraó reconhecendo que através da vida de José, ao qual deu a interpretação do sonho e aconselhou o rei, ou melhor, aconselhou a Faraó como deveria agir em meio àquela situação difícil que iria acontecer.
Faraó reconheceu que havia o Espírito do Deus vivo na vida de José. Meus irmãos, nós observamos na palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou na vida de pessoas através da história da humanidade. Sobre a vida dos juízes, onde Deus levantou juízes ali para estar à frente do seu povo, para livrar o povo de Deus, muitas das vezes, da escravidão, da perseguição do inimigo. Diz que o Espírito de Deus se apoderara de algumas pessoas, enchendo essas pessoas de graça, de autoridade, para aquele propósito específico de Deus, para libertar o seu povo da servidão. Veja que o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele era sobre algumas pessoas específicas, juízes, reis, profetas, sacerdotes. Algumas pessoas no Antigo Testamento recebiam a presença do Espírito Santo de Deus para uma determinada função ao qual Deus os chamara. E hoje, irmãos, pela graça do Senhor Jesus, todos nós que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Veja, no Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era sobre algumas pessoas, específicas para alguma função. Mas hoje, através da graça de Jesus, a todas as pessoas que entregarem a vida a Cristo como único e suficiente Salvador, que aceitarem a Jesus como seu Salvador, eles recebem a presença do Espírito Santo de Deus. O profeta Joel, ele profetizou a respeito do derramar do Espírito Santo sobre vidas, sobre pessoas. O profeta Joel, inspirado por Deus, profetizou há cerca de 800 anos antes da vinda de Cristo à Terra, a respeito do derramamento do Espírito Santo. Nós observamos que a Bíblia Sagrada, ela relata que no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. O Senhor derramou o seu Espírito sobre vidas, foram cheios do poder de Deus, da graça de Deus, da presença do Espírito Santo. Nós observamos, irmãos, que Jesus, antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos, para os seus discípulos buscarem o poder do alto, o poder de Deus sobre as suas vidas. Que o Senhor enviaria o Consolador, o Espírito Santo, ia batizá-los com poder, com graça, com fogo do Espírito. E nós observamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e depois dos discípulos receberem a instrução de Jesus, eles voltaram a Jerusalém, foram ao cenáculo, se colocaram em oração, se prostraram à presença do Senhor, buscaram
todo o coração, de todo o sentimento, receber a promessa do Senhor sobre as suas vidas, o revestimento com o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que eles insistiram, desejaram mesmo buscar aquilo que o Senhor tinha lhes falado. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram selados com a marca da promessa. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas espirituais. E a palavra do Senhor mostra, irmãos, que eles foram revestidos de poder. Eles começaram a pregar, a anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a salvação em Jesus Cristo, com poder, com autoridade. Os sinais, maravilhas eram notórios diante das pessoas. O Espírito Santo de Deus começou a usar os discípulos cheios da autoridade, cheios da graça. E o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, através da palavra de Deus, eu quero dizer que isso nos traz o ânimo, o vigor, o desejo de buscar isso para as nossas vidas. A promessa do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, no dom de línguas, ela alcança as nossas vidas no dia de hoje. Ela não ficou lá apenas com os discípulos no dia de Pentecostes, mas a promessa do Senhor, ela vai permanecer até o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja, onde diz que o Espírito Santo de Deus será tirado da terra. Mas até a volta de Jesus, a promessa do Senhor permanece fiel, irmãos. Jesus continua batizando com o Espírito Santo no dom de línguas. Jesus continua revestindo de poder, autoridade e graça divina através do Espírito Santo. Eu quero te dizer, neste momento, busque de todo o coração isso para a tua vida. Busque com dedicação, como os discípulos ouviram aquela palavra da parte de Jesus, guardaram em seus corações, foram ao cenáculo e buscaram em oração constante, clamaram ao Senhor Jesus. E Jesus respondeu, Jesus honrou a fé daqueles discípulos. E através da dedicação deles, da vida deles, do dia de Pentecostes até hoje, Jesus vem honrando e batizando aquele que realmente deseja receber da parte de Deus este revestimento espiritual, este poder que vem do alto, que é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja só, muitas das vezes nós deixamos de buscar através da palavra de Deus para entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de uma pessoa que abre o seu coração para Deus, que entrega o seu coração para Deus, para Jesus. O Espírito Santo, ele é o agente da salvação. O Espírito Santo, ele trabalha na vida de uma pessoa, onde faz reconhecer a miséria que tem vivido,
uma vida de pecado, de transgressão, distante de Deus, mas o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, ele trabalha na vida do ser humano e ele faz-nos reconhecer a nossa miséria e que só em Jesus Cristo há salvação. O Espírito Santo nos convence do pecado e faz-nos reconhecer que só em Jesus há perdão, só em Jesus há salvação para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele trabalha no ser humano quando abrimos o nosso coração a Deus ou entregamos o nosso coração para Deus. Ele trabalha para a santificação do ser humano. Ele faz-nos reconhecer que ele purifica, que ele liberta do pecado, que ele liberta da prática de imoralidade, que ele transforma vidas para uma santificação, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, buscando a cada dia mais a santificação, onde a palavra de Deus diz que sem santificação é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo, ele reveste o ser humano, um servo de Deus, um homem, uma mulher temente a Deus, ele reveste para um grande propósito ao qual Deus tem na vida de cada um para a obra do Senhor. Ele reveste um homem, uma mulher, capacitando a fazer algo pelo reino de Deus. Ele capacita para que aonde nós passarmos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, através de nossa vida, como um testemunho genuíno de uma pessoa sendo transformada pela palavra de Deus, através do nosso testemunho de vida, Jesus é glorificado. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa que se entrega por inteiro a Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele faz-nos, ou seja, ele implanta-nos no corpo de Cristo, que é a sua igreja, para edificação, meus irmãos. Ele inspira para adoração a Deus. Ele inspira para fazer a obra, para ir alcançar mais pessoas que precisam ouvir da salvação que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo te capacita para fazer isso. Ele direciona, ele dá palavras, ele faz no propósito que ele tem para com a vida de cada um. Essa é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa que se entrega a Jesus como único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso eu quero te dizer, com a oportunidade que Jesus te concede hoje, busque de todo o coração a presença de Deus. Busque de todo o coração te achegar mais perto do Senhor. Porque quando nos colocamos em oração, quando nos colocamos em buscar a face de Deus, o Espírito Santo ele vai nos capacitando. Nós vamos tendo cada dia mais intimidade com o Espírito Santo e ele vai se revelando a nós, ele vai mostrando algo da parte de Deus. Ele vai nos enchendo da sua presença. Aleluia, porque ele é fiel. Veja, irmãos, que
o Espírito Santo de Deus nos traz uma paz que o mundo não pode conceder. O Espírito Santo, ele nos consola nos momentos difíceis, aonde possamos, no decorrer de nossa vida, passar e enfrentar estes momentos difíceis. Mas é ali que nós entendemos a misericórdia de Jesus por nossa vida, que através do seu Espírito Santo Consolador nos consola nos momentos difíceis, nos dá condições de enfrentarmos e vencermos momentos delicados em nossas vidas, momentos de provação, momentos de passar pelos vales, momentos de enfrentar as tempestades em nossas vidas, momentos de atravessarmos desertos em nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos traz esperança, ele nos dá força para vencer em todo momento. Busque a presença de Jesus através do seu Espírito Santo. Procure essa intimidade com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelar a você. Porque nós precisamos, meus irmãos, estar na vontade de Deus, estar na vontade do Senhor Jesus, para que se cumpra o seu propósito para conosco. Aleluia! Nós precisamos conhecer melhor a cada dia o Espírito Santo. Pela nossa total, irmãos, e contínua rendição, buscando a comunhão com Ele, com o Espírito Santo, para que possamos compreender, irmãos, devidamente as suas manifestações. Ele é fiel. O Espírito Santo é fiel. Jesus é fiel, irmãos. Deus permanece fiel para todo sempre. Então eu quero te dizer, neste momento, pela palavra de Deus, que possamos honrar tudo aquilo que Jesus já tem feito por nós, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado em nossas vidas, muitas das vezes moldando o nosso caráter como cristãos. O Espírito Santo trabalha no caráter de cada um de nós. E basta nos esperar no Senhor, e o Senhor revela todas as coisas, todos os propósitos, naquilo que Ele permite nos enfrentar e passar nessa vida. Jesus revela através do seu Espírito Santo os propósitos daqueles momentos, circunstâncias que enfrentamos. Mas quando esperamos no Senhor Jesus, o seu nome, o nome de Jesus, é glorificado em nossas vidas. Irmãos, eu vos deixo essa mensagem neste momento, uma mensagem através da palavra do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua família. Reflita um pouco nisso. Busque a presença do Espírito Santo. Deixe Jesus trabalhar e agir na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Deixo aqui as minhas palavras em nome de Jesus, e que Deus abençoe tua vida, tua família, para a glória do Senhor Jesus. Amém.